Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, começamos a nossa live quase 10 minutinhos atrasado por uma, por uma pequenininha emergência, mas que já está tudo resolvido. E com a gente, doutora Lindsay, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Que Tô bom poder te ótimo. ver mesmo assim à distância. Digo mesmo, muito bom. Adoro essa rodada de lives que eu faço aqui, porque eu convido todos os meus amigos do Brasil inteiro e a gente vai trocando experiência e eu vou matando a saudade. Verdade. Buenas. Sejam bem-vindos à live. Tem alguns lembretes, como sempre. O primeiro deles é que toda quinta-feira, às 19h30, a gente tem um encontro marcado para falar sobre alguma temática dentro do ecossistema das demências. Lembro também que as lives elas ficam gravadas no perfil da Hope Neuropsiquiatria. Então, se você perdeu uma live e quer conferir, você pode entrar lá. Se você tem alguma dúvida e sabe que a gente já falou sobre esse assunto, você volta lá, vai estar lá a live. Gostou de uma parte, você não entendeu direitinho, quer voltar, vai estar lá a live, vocês podem acompanhar esse conteúdo sempre. E a temática de hoje é: quem pode tomar o remédio para Alzheimer? Tá aí um assunto super importante, até porque tem um monte de tabu também dentro dessa temática. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para apresentar a nossa convidada especial, que é a doutora Lindsay Nakakogi. Falei certo? Certo. O sobrenome sempre me dá um arrepio aqui. Assim, meu Deus do céu, eu vou falar errado. Nakakog, médica geriatra de Londrina e que tem o doutorado em avaliação de sarcopenia em idosos com Alzheimer. Isso Isso aí? mesmo. Boa noite, pessoal. Eu estou, né, no segundo ano de doutorado, estou na fase de coleta de dados e o tema é avaliação de sarcopenia em idosos com doença de Alzheimer. Isso aí. Eu estava lendo aqui, eu fiz um roteirinho para a gente, estava lendo, eu não sei, acho que o meu corretor mudou aqui. Avaliação em sarcolema. Eu pensei, o que é sarcolema, gente? Na hora já me corrigi aqui. As buenas. Doutora Lindsay, acho que para a gente já conversar, já entrar de cabeça no nosso assunto, já que também atrasamos 10 minutinhos, atrasei 10 minutinhos. A primeira coisa que eu queria te perguntar é, a gente vai falar sobre remédios e a gente vai falar sobre Alzheimer. A gente sabe que a gente está falando sobre uma condição incurável. Tá? Quais são os remédios hoje que existem, as classificações? Depois a gente vai entrar mais a fundo nos benefícios que eles trazem, nas novidades, enfim. Agora vamos falar o que existe. O que a gente tem hoje disponível para quem tem doença de Alzheimer diagnosticada? Nós temos três classes de medicações, né? Os anticolinesterásicos, que são medicações que agem nos neurônios saudáveis, aumentando a disponibilidade de acetilcolina, que é um neurotransmissor que é importante para a memória, né? Para a transmissão de informações. Então, ela não age na base da doença, né? Nos achados anatomopatológicos, que é proteína tal e beta-amiloide. E temos também os inibidores dos antagonistas dos receptores de NMDA, que são receptores de glutamato. O glutamato, ele também é importante para a memória, mas a partir da fase moderada, ele está em excesso, e aí a gente utiliza essa classe de medicação. E a terceira classe que existe, ainda não no Brasil, mas já liberado nos Estados Unidos, que são os anticorpos monoclonais, que agem se ligando à proteína beta-amiloide, fazendo que o seu organismo reconheça a beta-amiloide como algo, um antígeno, né? Algo ruim, e aí elimina a placa de beta-amiloide, que é a medicação nova que foi liberada pelo FDA ano passado. Então, nós temos pouquíssimas medicações. Ao todo, 3 anticolinesterásicos, uma memantina e o aducanumab, né? Desde 2003, não surgia nada de novo, né? A última medicação, que foi em 2003, foi a memantina, né? Depois de 2012, foi a rivastigmina em adesivo, mas já existia a rivastigmina. Então, se a gente for pensar, o tratamento para a doença de Alzheimer existe, assim, a partir de 96,
é muito recente, né? Por isso que antigamente muitos pacientes, muitas pessoas falavam assim, aquele paciente está esclerosado, né? Sim. E não se fazia muita coisa em termos de tratamento, porque não existia tratamento, né? Então, o último tratamento aprovado foi no O último Brasil, tratamento aprovado foi em 2003. 2013. Então, faz bastante tempo que a gente não tem nenhuma novidade para a doença de Alzheimer. Faz, né? Então, por isso que a comunidade criticou, mas também comemorou bastante a liberação da medicação nova no passado. Eu percebi que a gente vai falar também sobre o que tem de novo, sobre toda essa questão. A gente está falando, pessoal, boa noite. Vejo que o pessoal está entrando e está dando boa noite. A gente está falando hoje sobre quem pode tomar as medicações para Alzheimer, tá? Doutora Lindsay, agora tu mencionou o aducanumab, que foi aprovado nos Estados Unidos, mas que não foi aprovado no Brasil ainda. Eu vi a comunidade científica bastante dividida, né? Vejo que, por um lado, tem realmente algumas ressalvas muito interessantes e é importante ficar com o pé atrás, mas, por outro lado, também, eu acho que a comunidade estava tão desesperada, estava tão sedenta por algo novo, que, embora não esteja 100% convencida, se comemora de igual maneira, né? Qual é o teu posicionamento referente a essa nova medicação? Tu acha que no Brasil vai ter o mesmo impacto? Porque eu sei que essa medicação traz um impacto econômico importante também para as famílias, né? Sim, eu comemorei pelo seguinte motivo, né? Quando surgiu o Donepezil, lá em 90 e pouco, antes dele tinha surgido o Atacrina. E a Atacrina era uma medicação muito ruim. Tinha péssimos assim efeitos colaterais, posologia péssima. Mas foi a partir da Atacrina que surgiram as outras medicações. Então eu Entendi. acredito que o aducanumab está abrindo uma fresta, né, um caminho de medicações novas. Tanto é verdade que na mesma linha do aducanumab existem mais de 20 medicações sendo avaliadas em fase 20? 3, tá? Sim, né? Uau. Medicações tanto para beta-amiloide quanto para proteína tal. E a fase 4 é para mais de 3 mil pessoas, tal. Então, o que aconteceu? Tiveram 2 estudos que começaram em 2015, tá? Do laboratório da Biogen. E esses estudos foram conflitantes. Tanto é que chegou um momento que a Biogen parou de fazer o estudo e falou assim, não está dando resultado nenhum. Então, vocês imaginem assim, milhões de dólares jogados fora. Só que todo estudo, gente, é sempre muitos dados. E um dos estudos, eles verificaram que os pacientes que tomaram altas doses do aducanumab tiveram uma melhora na redução da beta-amiloide nos exames de imagem subsequentes, tá? Mas isso não queria dizer que era melhora clínica, tá? E aí, o que aconteceu? Pensando em uma das principais teorias para a causa da doença de Alzheimer, que é a beta-amiloide, né? E com toda o suporte, né? Todas as pessoas a favor da droga e tal, liberaram a medicação, tá? E o que acontece é que, por exemplo, recentemente teve um congresso em Barcelona, que foi de Alzheimer e Parkinson. E já estão divulgando os dados de acompanhamento dos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, de tratamento com a aducanumab, já com resultados clínicos agora, né? Então, com melhora de CDR, que é uma escala que a gente usa de memória, funcionalidade e tudo mais, com redução de perda de funcionalidade, com pequenos efeitos colaterais, com baixa mortalidade devido ao uso da medicação, né? O grande problema é esse. Custa aproximadamente $40 mil por ano, tá? Esse tratamento.
Você precisa fazer o diagnóstico correto, então vai precisar ter uma tomografia com o que marque a beta-amiloide, que é algo que aqui no Brasil acho que a gente tem em São Paulo, no Rio, não sei se tem em Porto Alegre, né? Não sei te dizer E também. então, São Paulo eu sei que tem, Porto Alegre não sei, eu acho que Rio tem também. Precisa ter esse exame de imagem e depois precisa fazer as ressonâncias aí mensalmente ou a cada 2 meses, algo assim, né? Porque é uma medicação. Ó, temos em Ah Porto lá, Alegre no Insero, ó. Tá aí, ó. então, tem em Porto Alegre também, né? Mas é um exame caro, né? E mais que dá o diagnóstico, assim, você a clínica mais um exame desse, você quase 100% que é Alzheimer, né? Hum. Então precisa ter esse exame, precisa ter as ressonâncias, tem que ser por infusão endovenosa, uma vez por mês. Não, pera aí, Então, calma. Infusão endovenosa. Explica para o pessoal. na O que a veia. gente está falando? A gente está falando de uma injeção. Estamos falando de injeção, né? Sim, Então, o que acontece é que é bem trabalhosa ainda, né? sim. Mas, assim, a gente tem visto alguns resultados interessantes, estamos muito ansiosos, né? E bueno, E, nós vamos ter uma live aqui com um cara que é top também. Assim, mesmo estilo da doutora Lindsay. E ele vai vir aqui falar sobre as novidades em pesquisa. A gente vai ter uma conversa bem interessante. E aí legal. já vou pegar esse gancho aí nosso e vou trazer para nossa conversa. Acho super bueno, relevante falar sobre um novo medicamento que está surgindo e que dividiu, de certa maneira, a comunidade científica também. E eu, Uhum. assim como tu, comemorei e estou comemorando ainda e já estou olhando para que chegue no Brasil e que não tenha esse impacto econômico que a gente está imaginando, que ele possa ser dispensado de uma maneira mais democrática, mas vamos ver como vai ser. Mas, doutora Lindsay, te perguntando mais especificamente sobre sobre aquelas 3 classes de medicamento que comentaste, mais especificamente ainda sobre a, a galantamina, a memantina, a donepezila. Donepezila é o nome é a molécula, né? Donepezila, Isso. donepezila, galantamina e rivastigmina. E rivastigmina. Isso, são os anticolinesterases. E a Isso. memantina, que é o antagonista do receptor do glutamato, né? Então, essas medicações, gente, elas são sintomáticas, né? Então, elas não vão agir na placa de beta-amiloide. Mas já tem estudos robustos, tá? Revisão sistemática, tem uma revisão sistemática da Cochrane de 2018. Tem um trabalho aqui, ó, de dezembro do ano passado, da Neurology, que acompanhou, olha, mais de 11.652 usuários Nossa. de anticolinesterase, tá? E 5.826 que não estavam usando, tá? Durante 5 anos lá na Suécia, tá? Então foi um estudo da Suécia, um estudo sueco. E o que eles viram, assim, que os benefícios na cognição, eles são modestos, mas persistem ao longo do tempo. E tem um risco de mortalidade reduzido, tá? Então, assim, tomar medicação vai sim melhorar um pouco a cognição, vai permitir que o paciente fique mais tempo funcional, tá? E reduz mortalidade pela doença de Alzheimer, né? E quanto antes iniciar o tratamento, melhor, porque a gente viu, são medicações que atuam nos neurônios que estão saudáveis, né? Então, existe um tratamento, esses tratamentos são os mesmos aqui e no mundo inteiro, né? E esses benefícios, sim. E o que eu sempre falo assim para os pacientes, né? A medicina não é uma ciência exata. Então, tem pacientes que não vão responder, tem pacientes que vão responder muito bem e tem aqueles que vão estar na média, tá? E quanto mais pacientes a gente vê, mais a gente vê também aqueles que vão muito bem, né? Que se mantém, às vezes, 10 anos numa mesma fase, na fase inicial, fase leve, né? Então, são medicações muito válidas e que mesmo que venham as novas, elas vão continuar sendo utilizadas. Dá para dizer
seria correto afirmar que para um percentual dessa comunidade com Alzheimer, a medicação compra tempo com qualidade, com autonomia? A gente pode falar que ela compra, que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo a mais com autonomia. A gente sabe que a gente não vai voltar, a gente sabe que é difícil estacionar também, mas a gente consegue ganhar um tempo a mais? Sim, ele tem trabalhos até que diz em torno de 6 meses a 1 ano que a pessoa ganha mais de boa funcionalidade. Outros mostrando assim que quando você retira a medicação, aqueles pacientes que param de tomar medicamento, eles evoluem mais para a institucionalização, né? Então, são medicações que interferem inclusive no comportamento. Olha aí, ó, doutora Lindsay. Deixem essa live salva, por favor. Preciso mostrar para um parente para motivá-lo. Olha aí, ó. Boa. Ah, isso mesmo, gente. Porque, assim, o paciente que está na fase inicial de Alzheimer, ele tem autonomia para decidir se ele quer ou não tratar. Sim. Tá? Então, a gente sempre discute com o paciente os riscos e benefícios do tratamento. Lembrando sempre que uma medicação anticolinesterásica, a gente precisa esperar pelo menos uns 3 meses para fazer efeito na cognição e às vezes até 6 meses para fazer efeito na funcionalidade. Uau! É bastante tempo, não é de uma hora para outra, né? E mas o grande ganho vai acabar sendo no comportamento, né? O grande ganho no comportamento. Então você vê os pacientes, os familiares, pacientes falando assim, que estão, o paciente está menos repetitivo, né? Que ele começou a se comunicar melhor, interagir melhor. Então, assim, são ganhos que às vezes a gente não consegue mensurar, né? Com esses inventários que a gente usa e tudo mais, né? Que está dormindo melhor, que está menos agitado. Então, o comportamento é algo que a gente vê nitidamente que melhora. Vou te dizer que... Bom, também não é novidade nenhuma que eu vou te dizer, mas é desafiador para a família também continuar um tratamento que a gente não observa uma melhora muitas vezes. Mas claro que a gente não tem como comparar como seria com o remédio ou sem o remédio, porque a gente está dando remédio. Então a gente não consegue ver, por exemplo, que aquela alteração de comportamento não está acontecendo. Né? Aquela agressividade que poderia estar acontecendo todos os dias, aquela agitação, muitas dessas alterações de comportamento podem estar sendo suavizadas pelo uso da medicação e a gente não está sabendo julgar isso. E claro que a pessoa está em um processo progressivo, deteriorando as suas capacidades, as suas habilidades. Isso é intrínseco à doença, então vai acontecer. A gente não tem nenhuma medicação que possa voltar atrás, que possa impedir essa progressão de acontecer em algum momento, mas é muito difícil para essa família julgar se a medicação está fazendo um efeito, está surtindo um efeito positivo ou não, né? Acho que tu deve sofrer esse questionamento cotidianamente no teu consultório, né? Você sabe que uma prova de que a medicação está fazendo efeito naquele paciente, assim, quando aquele paciente esquece de tomar, viaja, esquece de tomar, muda, né? Volta a tomar, começa a melhorar várias coisas. Outra prova também, às vezes o paciente está com subdose de medicação, né? E está de uma determinada forma, com um minimenta ou um X, e aí você otimiza o tratamento e também dá uma melhorada. Dá um up. Dá um up, né? Então... Aqui, ó, eu vou ter que te interromper, doutora Lindsay, porque depois que os comentários eles saem ali, 3, 4, eu não consigo mais puxar eles. Eu não sei por que não funciona no meu. Mas olha, a Júlia botou, em uma fase avançada e agressiva do paciente, é melhor continuar o uso da medicação? Então, a gente tem indicação, né? Tanto do anticolinesteráse quanto da memantina para uso em fase avançada. Houve uma época que falava assim, anticolinesterásico até fase moderada, e a partir moderada, avançada, memantina. Houve uma época assim, mas depois vieram novos trabalhos mostrando que sim, você pode usar em fase avançada. É lógico que o benefício vai ser para comportamento, para interação, né? Então, nessa fase você tem que fazer o risco-benefício, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que não estão conseguindo mais deglutir a medicação, né?
Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai continuar com a medicação em gotas? Será que a gente vai manter só a memantina e já tirar o anticolinesterásico para ver se melhora o apetite do paciente? Porque os anticolinesteráticos geralmente diminuem o apetite, né? Então, nessa hora, você tem que pensar e ver o risco-benefício. Às vezes, tira, o paciente começa a ficar agitado, gritar a noite inteira, tem que voltar, né? Buena, vamos lá, vamos fazer um resumo então. A gente falou dos benefícios. Quais são aí? Faz um resumão, sem explicar muito cada um, mas quais são os benefícios do uso da medicação, então? No comportamento, né? Reduz a progressão da doença, para institucionalização, para redução de funcionalidade, reduz mortalidade, né? Então, esses são os principais benefícios. E tem uma melhora modesta na cognição. Boa. Agora, qual é a porcentagem? A gente tem esse número de pacientes que respondem positivamente a essa medicação. A gente tem uma estimativa? Olha, eu tenho um número que é do meu ambulatório, por exemplo, né? Lá no meu ambulatório a gente acompanha em torno de 500 pacientes com Alzheimer, né? Então, que se mantém com boa funcionalidade ao longo dos anos e com perda de no máximo 2 pontos no mini exame de estado mental, então assim com uma cognição mantendo boa, né? O que a gente diz que está tendo uma boa resposta para o tratamento, assim, é em torno de 15%. 15%. Em torno de 15% consegue se manter muito bem, tá? E os trabalhos vêm mostrando mais ou menos isso também. Uhum. É claro que tem trabalhos com porcentagens até maiores, só que daí são, por exemplo, de cortes japonesas, suecas, com uma escolaridade maior, né? Pacientes que iniciaram o tratamento numa fase bem inicial, né? Que é um pouco diferente da nossa realidade. Agora vamos entrar no assunto que interessa. E como a gente vai falar de sarcopenia, a gente até falou esse termo lá no início da nossa conversa. Só lembrando o pessoal que está entrando agora, a gente está falando sobre quem pode tomar os remédios para Alzheimer. E agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai falar quem não pode tomar o remédio para Alzheimer. A gente vai falar quem é que vai enfrentar alguma dificuldade com a tomada desse medicamento. Mas antes da gente entrar nesse tema, doutora Lindsay, vamos alinhar todo mundo com a terminologia. O que é sarcopenia? Sarcopenia, pessoal, é a perda de massa muscular, força muscular, que interfere na funcionalidade daquela pessoa, tá? Então, é um termo relativamente novo. No CID-10, é desde 2016, que tem um código, né, que é o M61.5, né? Foi definida mais ou menos em 2010 por uma comissão europeia de sarcopenia. Então, e é uma entidade assim, relativamente comum, né? Tem alguns estudos de São Paulo, do Rio, o FIBRA e o SAB, com uma incidência aí de 10% nos idosos, tá? Sarcopenia, chegando até 30% em idosos institucionalizados, né? Então, é algo que tem bastante comum com a demência, porque o principal fator de risco é o envelhecimento também. Assim como da demência, então, o principal fator de risco da sarcopenia é a idade avançada. Sim, porque o indivíduo ele pode perder até 40% da sua massa muscular até os 80 anos, né? É bastante, certo? Por isso é importante fazer exercício físico, Fernando. Pois é, eu nem tenho massa muscular para perder. Eu tenho massa gorda, eu tenho uma camada de catupiry. Essa dá para perder também? Dá. Não, sacanagem. A doutora Lindsay já até sabe que exercício não é comigo. Tá, e doutora Lindsay, então sarcopenia, assim como a demência, é uma condição comum a uma fase avançada da vida, a idade avançada. Mas o que a sarcopenia tem de relação com a nossa temática de hoje, com Alzheimer e com os remédios para Alzheimer? Qual é a relação entre essas coisas? É que um dos efeitos colaterais dos anticolinestérásicos, que é a classe que a gente mais usa, né, no tratamento da doença de Alzheimer, é a perda de apetite. E isso a gente vê com muita frequência. Começa o donepezil, a galantamina, a rivastigmina,
e o idoso começa a não querer comer, né? E aí faz com que ele perca peso. E idoso, quando perde peso, principalmente, perde músculo. E aí, que se a gente não ficar atento, ele perde funcionalidade por conta da sarcopenia, até antes mesmo do Alzheimer evoluir. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Antes de começar um tratamento para a doença de Alzheimer, primeiro, você tem que saber se é Alzheimer mesmo. Paciente Sim. só com queixa de memória ou relacionado ao envelhecimento e tudo mais, não precisa iniciar tratamento. Sabendo que é Alzheimer mesmo, ele pode tomar a medicação, ele se alimenta bem, ele não está sarcopênico, não está desnutrido, né? Pode tomar um remédio. A partir do momento que ele inicia o remédio, ele está perdendo peso, ele está tendo quedas, né? Como está a funcionalidade dele? Para saber se ele vai continuar com essa medicação ou não. Se vai Sim. dar para a gente aumentar a dose, chegar na dose alvo, né? Então, é aí que eu estou fazendo o trabalho do doutorado, porque eu vejo com muita frequência isso acontecer. E não existem muitos estudos a esse respeito, né? Boa. Maria colocou aqui para nós, e quando ele só quer comer porcaria? Pior que criança para comer bem. Complicado. Boa, Maria. A gente pode fazer uma live aqui, de repente, com uma nutricionista, para a gente falar sobre essas questões da alimentação. Acho que é super importante. Acho que foi uma boa ideia. Doutora Lindsay, e, por exemplo, a gente está falando de duas condições que... Quando você fala de perda de funcionalidade em decorrência da sarcopenia, é porque, por exemplo, só para a gente criar uma situação hipotética onde a gente possa gerar identificação com as pessoas que estão nos assistindo. É aquele idoso que vai perder peso, aquele idoso que vai perder massa muscular e por conta disso não vai mais ter a mesma, não vai mais sustentar o seu próprio corpo de pé, não vai mais poder caminhar até uma cozinha, pegar um copo de água, levantar o copo de água até a boca, comer com sua própria mão. Essa é a funcionalidade que se perde em decorrência da sarcopenia? Sim, levantar da cadeira sem apoio, né? Caminhar, subir escadas. Tanto é assim que a avaliação de sarcopenia, uma época, a gente precisava de exames, de bioimpedância, de avaliação antropométrica. Agora, de 2018 para cá, a gente tem um questionário que chama SARC-F, né? Então, ele fala da força, caminhar, subir escadas, se caiu. Então, são 5 elementos, né, que ele avalia. E a partir desse questionário, você já tem se ele tem uma sarcopenia ou não. E se tiver uma sarcopenia provável, você faz a avaliação da força, né? Com um teste de sentar e levantar da cadeira ou com hand grip. Então, ficou mais simples de você determinar se o paciente está sarcopênico ou não. E uma coisa que auxiliou muito também foi a circunferência da panturrilha, né? Olha que interessante. E foi algo que foi acrescentado por um autor que tem o sobrenome de Barbosa, em 2019, aqui no Brasil. Então, o nosso SARC-F é SARC-F CP, né? Validado aqui no Brasil. Então, tem a circunferência da panturrilha também. Então, o paciente sarcopênico, ele perde justamente, tem maior dificuldade justamente para isso, né? Subir escadas, levantar da cadeira, pegar, por exemplo, um pacote de arroz e levar, né? Eu tenho dificuldade para fazer tudo isso. Será que pode ser um sinal? Olha, pode ser, hein? E tem pessoas obesas que são sarcopênicas. É Então, mesmo, não mas está como é que funciona relacionada isso? só. Não está relacionada só com o peso, está relacionado com a força muscular, né? Esse Nossa. desempenho. Uhum. Ó, tem uma informação nova, não sabia. Então, pessoas obesas podem ser diagnosticadas também com sarcopenia. Sim. Interessante. Buenos, então estamos falando sobre, para o pessoal que está entrando agora, vou repetir mais uma vez, a gente está falando sobre quem pode e agora quem não pode tomar a medicação para a doença de Alzheimer. A gente está aqui com a doutora Lindsay, que é médica geriatra de Londrina e que tem como temática do seu doutorado a sarcopenia em decorrência do uso da medicação para Alzheimer.
E, doutora Lindsay, a gente está colocando na mesa várias condições que são comuns ao processo de envelhecimento, como a sarcopenia, como a doença de Alzheimer. Não são a regra do envelhecimento, obviamente, mas são mais comuns a esse estágio da vida. E a gente conhece outras também. A gente pode falar de diabetes, a gente pode falar de hipertensão, a gente pode falar de outras condições também que acompanham o processo do envelhecimento de alguma maneira. Essas condições, essas comorbidades, elas podem, de alguma maneira, impedir que essa pessoa tome a medicação para Alzheimer ou afetar a qualidade desse tratamento? A gente sabe assim que as medicações, por exemplo, a galantamina, você precisa corrigir para a função renal do paciente, né? Tem que estar sempre observando a função hepática. Então, realmente, não são todas as pessoas que podem tomar a medicação e não são todas que vão chegar na dose alvo, justamente por causa disso, né? A memantina também corrige para a função renal, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E tem aqueles pacientes também, Fernando, que não toleram por problemas gastrointestinais. E é bastante comum, tá? Tem alguns pacientes que não toleraram nenhum dos anticolinesteráticos porque tiveram muita náusea, vômitos, diarreia, né? E aí a gente teve que, às vezes, iniciar a memantina um pouco antes. Tem paciente que não tolera nenhuma dessas medicações. Então, sempre tem algum paciente que não vai tomar a medicação por isso. E a partir do momento que se começa a fazer, eu sei que tem várias medicações que as pessoas fazem uso que elas precisam fazer uma avaliação da capacidade do seu rim, do seu fígado e de outros órgãos de absorver essas medicações e a funcionalidade desses órgãos também deve ser reavaliada de tempo em tempo. Como é que funciona com relação à medicação para Alzheimer? Você pode, por exemplo, doutora Lindsay vai lá, vai diagnosticar uma pessoa, vai dar o tratamento, essa pessoa volta para casa e vai usar esse tratamento por 5 anos. Existe algum exame que ela deva fazer de tempo em tempo? É importante voltar ao médico? Claro que a gente sabe que sim, mas eu preciso te perguntar isso para que você traga essa narrativa também. Mas fala um pouquinho sobre a importância de fazer o acompanhamento. Então, outro caso também importante a gente lembrar que assim, o paciente que está com a frequência cardíaca baixa também tem que tomar muito cuidado, porque o anticolinesterásico vai baixar mais a frequência cardíaca. Então, eu já tive pacientes que precisaram de marca-passo, porque o remédio para o Uau! Alzheimer baixou a frequência cardíaca. Então, o acompanhamento, assim, função renal, função hepática, um eletrocardiograma, isso no início, né? Iniciou o tratamento, eu vejo o paciente, por exemplo, eu comecei com o donepezil 5 miligramas, ele usa um mês 5 miligramas, já vai para 10 miligramas no segundo mês e volta. Então, mais ou menos um mês e meio, ele já precisa estar voltando para a gente ver como é que tá. É claro, se tiver efeitos colaterais antes disso, volta antes. É sempre bom falar, olha, se tiver muito vômito, muita diarreia, tem que parar o remédio. Como se estivesse tendo uma virose, tem que parar, que deve ser do remédio. Agora, um pouco de diarreia, às vezes, a partir da segunda semana, melhora, tá? Começou a ter muita tontura. Será que não é a frequência cardíaca que está baixando demais? Então, volta antes. Mas, se estiver indo bem, em um mês e meio a gente revê, para rever o peso, rever a frequência cardíaca, né? Os efeitos colaterais, tirar as dúvidas. Porque o paciente acabou de receber aquele diagnóstico. Então, você imagina o tanto de dúvidas que não tem aí, que não aparece, né? Tá indo bem depois de um mês e meio, aí eu vejo a cada 3 meses. 3 meses. Isso. E essa é só a avaliação clínica mesmo, não tem que fazer nenhum exame com frequência. Aí o exame de sangue, pelo menos a cada 6 meses, né? É até no protocolo para você pedir a medicação pelo governo, né, da galantamina. Aí eles pedem, né? A função renal, o TGO, o TGP, a cada 6 meses para estar tudo ok. Buena, você sabe, eu já fui jantar contigo aí em Londrina, depois de um evento maravilhoso que a gente fez, uma palestra super legal. Eu não posso comer nada com lactose.
Você é uma pessoa super intolerante. E eu sei que tem algumas medicações tem lactose, ou enfim, existe alguma alergia, alguma intolerância que impeça o idoso de tomar a medicação para Alzheimer, uma dessas que a gente conhece? Olha, eu já tentei provar isso, mas foi meio um pouco difícil, tá? No mestrado, dos meus projetos era esse, assim, demonstrar que talvez as pessoas tolerassem mais a galantamina do que o donepezil, porque a galantamina não tem lactose. A galantamina não tem lactose na formulação, o donepezil tem. E a gente vê isso com muita frequência, paciente iniciando o donepezil e às vezes tendo diarreia, e aí você troca para galantamina, o paciente não tem mais diarreia, né? Mas a gente Eu não sei como conseguiu, é. a gente não conseguiu provar porque gente, tem lactose em tudo quanto é coisa, né? Simvastatina, tem antidepressivo com lactose, então a gente não conseguiu provar isso, tá? É difícil. Doutora, minha vida não é fácil, vou te dizer. Doutora Lindsay, eu já vi, tô te falando, Fernando, já vi, não é porque me falaram. Já vi gente tomando remédio para Alzheimer como prevenção. E eu tô falando de médicos, tô falando de gente que advogava a favor, que militava a favor desse uso para prevenção. Sei que na literatura não tem nada que defenda esse tipo de atitude, ainda mais no ambiente clínico. Quais são os riscos dessa medicação, desse uso indevido dessa medicação sem o diagnóstico? Se é que existem esses riscos, não sei. Olha, Fernanda, assim, quando o paciente tem comprometimento cognitivo leve, né, a linha é muito tênue para a demência, né? Então, vão ter muitos pacientes que, mesmo no comprometimento cognitivo leve, às vezes você já inicia a medicação, porque aquele comprometimento está interferindo na vida dele. Talvez, assim, ele possa viver sem fazer uma planilha de Excel, mas aquilo não está dando certo mais, ele não consegue mais, né? E o que a gente vê na literatura é que as medicações, mesmo quando você dá sem ter certeza do diagnóstico, elas não vão ser maléficas, tá? Não vai ter nenhum problema decorrente disso. Só que são medicações com efeitos colaterais. Então, tá arriscado, sim, você ter efeitos gastrointestinais, uma bradicardia, né? Então, o melhor é que você dê realmente quando o paciente já tem o diagnóstico de demência, né? E não é só Alzheimer que usa essas medicações. Tem demência vascular também, demência por copos de Levy, demência no Parkinson, tá? Então, essas medicações são usadas em outras demências também. Boa. Um pouco fora da nossa temática, mas nós tivemos uma pergunta sobre quais são os principais testes utilizados para avaliar as cognições como a memória. Essa eu vou passar para ti. A Alessandra perguntou para a gente sobre o problema do Bruce Willis. Acho que a gente pode passar muito rapidamente um en passant por essa temática, mas a gente vai fazer uma live aqui na nossa página, na Hope, só falando sobre afasia, e aí a gente vai entrar de cabeça nessa temática, que claro que é o Bruce Willis e o Will Smith, tá todo mundo falando dos dois. Então a gente vai falar sobre isso também. Não sobre o Will Smith, mas sobre o Bruce Willis. Embora a agressividade do Will Smith a gente possa classificar como alguma coisa também. Sei não. Doutora Lindsay, quais são os principais testes para avaliar as cognições hoje? Então, assim, o que a gente utiliza no dia a dia, o mini exame do estado mental, a fluência verbal, o teste do relógio, né? Pacientes com uma maior escolaridade, a gente pode usar o MOCA teste, né? E quando, ainda assim, o paciente foi muito bem nesses testes e você tá com aquela sensação de que não tem alguma coisa errada, que deve ser sim o Alzheimer inicial, você pode pedir uma avaliação neuropsicológica para um psicólogo que é especialista nisso, né? Daí ele utiliza uma série de testes e avalia várias áreas da cognição, te dá um relatório muito completo sobre isso. Boa. Queres fazer um resuminho rápido sobre o Bruce Willis? Então, eu não sei ao certo qual que é a doença dele. Assim, existem várias causas para afasia, né? Mas se for alguma afasia decorrente de paralisia supranuclear progressiva ou afasia primária, né?
são doenças que podem causar demência, né? Que começa alterando a memória, mas pode causar demência também. A Maria está comentando aqui que essa avaliação foi o ponto de partida do diagnóstico na casa dela, né? A avaliação que tu comentaste agora, uma delas. E eu sempre trago uma curiosidade, eu tô agora, nesse momento, eu estou na Costa Rica, estou fazendo um projeto que eu fiz também na Holanda. E é um projeto onde eu vivi dentro de um residencial de idosos na Holanda e entrevistei diversos profissionais e famílias dentro desse contexto. E eu me lembro de uma família que eu entrevistei. O senhor tinha Alzheimer já há muitos anos, estava vivendo no residencial e eu estava entrevistando a esposa dele. E ela me contava que levou ele até o médico para fazer a avaliação, em consultório mesmo, os testes cognitivos. E ele fez o teste do relógio, doutora Lindsay. E o teste do relógio é impressionante, né? Porque realmente uma pessoa com demência dificilmente vai falhar esse teste, né? E especialmente no nível em que ele já se encontrava da doença. E o relógio dele foi perfeito, 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 não tinha nada de errado. E aí o médico veio falar com a esposa e disse, olha, eu não sei nem o que te dizer, porque o teste dele me mostra uma coisa, o relógio dele me mostra outra. Aí ela disse pro marido dela que estava do lado dela, fala para ele o que tu fez a vida inteira, fala qual é a tua profissão. E ele fazia relógios, ele fez relógios por 60 anos. Então é importante também a gente avaliar, quando a gente está passando por esse processo de avaliar o que está acontecendo, de fazer os testes em consultório, algumas especificidades da pessoa também devem ser levadas em consideração, né? Assim como o nível de escolaridade, tudo isso vai pontuar de uma maneira diferente, né, doutora Lindsay? Com certeza, porque daí você tem uma ideia do que esperar nesses testes, né? Uma pessoa que sempre foi comerciante provavelmente vai bem nas contas, né? Professor, na hora de soletrar. E também saber a história do paciente, porque você precisa ver o paciente agora, mas compará-lo com 2 anos atrás, por exemplo, né? Que tem pessoas que sempre tiveram dificuldade com conta Sim. e vão mal na conta, né? Tem pessoas que têm dificuldade em desenho. Então, você tem que saber como era antes e como está agora, né? Eu vou te dizer que o meu teste vai ser engraçado, então, porque as minhas habilidades são bem limitadas. Doutora Lindsay, o que tem de novidade para a gente esperar? A gente tá na reta final da nossa live. O que a gente pode esperar para os próximos anos, assim, em um curto espaço de tempo? Você acha que tem alguma coisa vindo por aí? Eu acho que em curto espaço é a do Cadumab, né? A Anvisa não aprovou aqui no Brasil, agora recentemente, mas o laboratório recorreu, né? Então, vamos ver como que vai ser. Estamos ansiosos pelos resultados aí de fase 4 do aducanumab. Tem também outras, digamos, vacinas aí vindo, né? Então, as próximas conferências aí de Alzheimer vão ser muito repletas de novidades. Boa. Tivemos a Natália aqui, o comentário dela também falando que a mãe dela toma o remédio já há 3 anos e ela não piorou dentro desse período de tempo. Eu tô tentando lembrar se o nome dela era realmente Natália, porque aqui foge da minha tela e eu não consigo subir de volta. Não sei por que acontece isso. E quero fazer uma última pergunta, doutora Lindsay, para a gente fazer a saída da nossa live em grande estilo. Qual é o risco de abandonar o tratamento, seja por uma diarreia que deu, seja por, eu não vejo melhora nenhuma, não vou continuar dando esse remédio, por qualquer motivo, seja ele clínico ou no universo dos achismos. Qual é o impacto, qual pode ser a consequência de deixar o tratamento de um dia para o outro, sem consultar o profissional? Tem alguma consequência? Tem consequências, porque a pessoa ela pode evoluir, né? Piorar tanto a parte cognitiva, quanto o juízo crítico, o comportamento, a funcionalidade. O que talvez fosse acontecer com a medicação dali a alguns anos, começa a aparecer mais rápido, né? Tanto é assim que, por exemplo, a nossa primeira paciente lá no primeiro caso do Alois Alzheimer, né?
ela evoluiu para óbito em 5 anos, tá? Então, e piorou, sim, muito rápido, né? Os sintomas e tal. Então, o tratamento faz com que o paciente fique na fase leve ou moderado o mais tempo possível. Isso que é o principal, né? Que é o que vai garantir maior tempo de qualidade de vida dele. Boa. Temos uma pergunta sobre os testes genéticos e predisposição. Também já adianto que a gente vai ter uma live aqui só sobre essa temática. Então, vocês podem esperar uma live sobre como Alzheimer. E, Buena, a gente está chegando ao fim da nossa live. Queria te perguntar, doutora Lindsay, deixamos alguma coisa passar? Esquecemos alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, Fernanda. Eu só gostaria, assim, de falar para as pessoas que têm paciente, que têm familiares com Alzheimer, assim, que tenham sempre muita esperança, que vivam o presente, né? Cada fase, viva ela plenamente, faça o que precisa ser feito. Igual a nossa cantora aqui de Londrina disse, né? A vida é trem-bala. Então, vamos viver cada estação, cada vez uma estação por vez, tá? Não sofrer Verdade. por antecedência. Verdade. Fantástico. Muito obrigado pela participação. Acho que todo mundo entendeu muito bem. Foi uma linguagem muito democrática, muito clara. E ainda mais sobre esse tema que é tão complexo e técnico, que é o uso da medicação. Então, quem quiser voltar para a live para entender um pouco melhor quem pode, quem não pode tomar o remédio para Alzheimer e como deve ser feito esse processo, volta aqui no perfil da Hope Neuropsiquiatria, porque a live vai ficar salva, assim como todas as outras. E na quinta-feira que vem, às 19h30, a gente se encontra de novo. Doutora Lindsay, até a próxima, se Deus quiser. Até, muito obrigada. Vem para Londrina. Eu vou sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.